Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco, teu cuidado de amor. Obrigado, Senhor, por ser esse doador, Senhor, magnífico, esse doador perfeito, que nos doou, Senhor, o amor de uma forma, Senhor, incompreensível, que nenhuma mente humana, que nenhuma percepção humana consegue compreender. E hoje o Senhor deseja que também sejamos esses doadores. Senhor, mas para isso nós precisamos tocar, Senhor, na graça. Precisamos, Senhor Jesus, imergir no rio da vida, imergir no rio da graça. Precisamos, Senhor, nos deixar ser levados, Senhor. Senhor, pelas tuas águas, Senhor, de descanso. As tuas águas, Senhor Jesus, tranquilas. As tuas águas, Senhor Jesus, de vida. Águas, Senhor Jesus, de crescimento. Ó, Senhor, não deixe que nenhum irmão fique de fora. Senhor, incomoda, Senhor, em espírito. Senhor, aqueles que estão, Senhor, ó Senhor, dispersos, os que estão, Senhor, desanimados, que só possa ser, Senhor, o ânimo de cada um. Os que estão desencorajados, que só possa ser a coragem de cada um. Os que estão, Senhor Jesus, ó Senhor, tristes, que só possa ser a alegria de cada um. Os que estão passando, Senhor, por tribulações, que só possa ser a paz, Senhor, de cada um. Ó Senhor, pois tudo está em Ti, Senhor. Fora do Senhor nada subsiste, fora do Senhor, ó Senhor, nada é realidade, só o Senhor é realidade, só o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Senhor, nada do Senhor, fora do Senhor tudo é vaidade, é correr atrás do vento, Senhor. Senhor, é viver de ilusão e de engano. Ó Senhor, não nos deixe viver uma vida, Senhor, de vaidade. Queremos, Senhor Jesus, ter a realidade da Tua palavra. Por isso abençoa essa comunhão. Abençoa os irmãos que estarão ouvindo, abençoa os que estão acompanhando de casa, os que, Senhor, de alguma forma irão ainda ouvir essa palavra. Senhor, que só possa, Senhor, usar-nos como um canal, Senhor, para transmitir o Teu falar. Que esse falar saia da Tua boca, que esse falar saia do Teu trono. Ó, nós pedimos a Tua bênção para essa reunião nessa noite. Ó, que possamos, Senhor, ganhar, Senhor, do Teu sentimento. Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Para que não saiamos, Senhor, desse local de reuniões da mesma maneira que entramos. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus pela chuva. As irmãs estão limpando ali, mas não foca lá não. Amém? Vamos focar no que tem a primazia, a palavra do Senhor. Amém? Fica tranquilo que da sua casa Deus cuida. Dos seus negócios Deus cuida, então não vamos nos atormentar, não é isso? Vamos imergir no rio da graça, vamos imergir no rio da vida, que é o que Deus tem para nós hoje, irmãos. Se nós não imergirmos nessa palavra, nós ficaremos de fora do reino, nós ficaremos de fora do galardão. Então nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, me leva, Senhor, a ter a realidade, a prática dessa palavra. Eu não quero, Senhor, ficar de fora. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, eu não quero ficar de fora. Irmãos, nós não queremos ficar de fora. E o Senhor não quer nos deixar de fora. Amém? O Senhor não quer nos deixar de fora. De fora só vai ficar aqueles que quiserem. De fora só vai ficar aquelas cinco virgens nécias que não compraram azeite. As prudentes compraram e entraram. A culpa é do Senhor por não entrar? A culpa era de quem? Das 5 virgens nécias. Então, irmãos, hoje é o tempo de comprarmos azeite. Hoje é o tempo de imergirmos nesse falar. Graças a Deus, estamos nesse último volume do Alimento Diário, esse rosinho aqui, ó. Que tem o tema desse volume é Deus é amor. Deus é amor. Estamos na semana 1. E qual que é o título da semana 1? Como filhos amados. Aleluia. Nós vamos desfrutar um pouco do encargo dessa semana. Amanhã o irmão Fábio dará continuidade, porque não dá para passar esses pontos num dia só, irmãos, é muito ponto.
são muitos princípios. Se você for imergir mesmo, irmãos, desfrutar, é uma mensagem por cada dia. Foi assim na conferência, né? Então, se você for realmente desfrutar e imergir, é uma mensagem por dia. Então, seriam 7 mensagens. Mas nós unificamos, né, os pontos, e nós vamos compartilhar hoje alguns pontos dessa semana. Nós louvamos ao Senhor porque o rio da vida está fluindo no nosso meio. O rio da vida está passando no nosso meio. Irmãos, isso é maravilhoso. Você quer ficar fora desse rio? Quer ficar fora, Emília? Mergulhar. Você quer ficar? Quem quer ficar fora, levanta a mão. Agora, quem quer emergir, levanta a mão. Aleluia. Deus ouviu e viu. Deus ouviu e viu a sua reação. E é isso que Deus deseja. Então, vamos emergir nesse rio? Você sabia que esse rio, ele saiu lá de Apocalipse, capítulo 2. Percorreu, perdão, irmãos, lá de Gênesis capítulo 2, lá do Jardim do Éden. Percorreu toda a Bíblia e foi parar lá em Apocalipse 22. Tudo isso é para alcançar o homem. Você sabia que se o homem não tivesse pecado, existiriam apenas o capítulo 1 e 2 de Gênesis e 21 e 22 de Apocalipse? Sabia disso, não? Que se o homem não tivesse pecado, só existia o capítulo 1 e 2 de Gênesis, 21 e 22 de Apocalipse. Irmão, tudo isso aqui, ó, presta atenção, é por nossa causa. Tudo isso aqui é o rio, rompendo eras, rompendo barreiras, rompendo, irmãos, todo tipo de dificuldade, todo tipo de oposição para nos alcançar. Você não é grato por esse rio da vida? Cantamos um hino aqui, ó, o hino das crianças, que as crianças também têm direito, irmãos. E nós precisamos ser um com eles, não é verdade? Nós precisamos ser um com eles porque deles é o reino. E nós temos que imitá-los também, né? Se não fores como as crianças, então, ou seja, nós precisamos ser um com eles, com esse encargo, né? Então, esse rio, ele saiu de Gênesis. Estamos falando sobre o rio da graça, o rio da vida, emergir, mas o que é isso? Amanhã o irmão Fábio irá tocar mais em específico na questão do emergir, da imersão, a importância da imersão. Isso vai falar na leitura de amanhã, do domingo, a importância da imersão na palavra profética. Mas esse rio, irmãos, ele é um rio que percorre toda a Bíblia. Abra comigo Gênesis, vá lá para Gênesis, por favor. Abra comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse Gênesis capítulo 1, versículo 26, não foi a execução. Esse aqui foi o anúncio. Embora você vai ver depois no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Mas isso aqui é um resumo do que iria acontecer, porque aqui ele resumiu: criamos o homem, façamos a nossa imagem, criou Deus o homem e a mulher criou, resumiu o que viria a acontecer. Então, se você ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver que é um pré-anúncio do que iria acontecer em Gênesis 2. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, 8. Ou melhor, não, vai para Gênesis 2, 8 não. Vai para Gênesis
Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo... Vamos ler o versículo 8 mesmo, para a gente pegar a linha aqui, senão a gente perde a linha. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e o homem, alma vivente. Se você ler no versículo 6, fala o seguinte, mas... Não, vamos ver o versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Não havia homem. Então, ou seja, responde a questão de Gênesis 1:26. Certo? Então aqui fala que não havia homem. Aí o versículo 6 fala, mas uma neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo. Eu gostaria de falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Neblina subia da terra para regar. No versículo 8, versículo 7 fala, então formou o Senhor Deus ao homem. Aí aconteceu. Do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O significado de Éden é prazer, é delícia. Então, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o homem foi posto no jardim. Versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou todas as árvores. Mas a árvore da vida que estava no meio do jardim, tipificava o próprio Deus. Representando o quê? Se o homem comesse do fruto daquela árvore, ele viveria eternamente. Ele seria como Deus. Porque uma vez que ele comesse, o fruto da árvore, era a essência da árvore, iria passar para dentro do homem. Vocês estão me entendendo? Então o que estava fora, entraria. E o homem, uma vez que comesse, ele iria adquirir as características da árvore, entre aspas. Então, ou seja, o homem iria adquirir as características daquela árvore, que era a árvore da vida. Certo? Então, a árvore da vida estava o acesso livre. O homem poderia ir à árvore da vida. Presta atenção nesse detalhe, para você não perder a linha da palavra. O homem poderia ir à árvore da vida. Está me entendendo? Antes do pecado. Capítulo 3 de Gênesis. Versículo 23 e 24. Gênesis 3, 23 e 24. Fala o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Lançou quem? O homem, porque ele pecou. Lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada. Sabe o que é refulgir de uma espada? É as espadas batendo constantemente, né? Se movimentando. Certo? Refulgir é movimentar a espada, é remanejar a espada. Então, ou seja, o acesso, o homem não poderia passar por ali mais. Aí fala o seguinte: o refulgir de uma espada que se revolvia, tá? Refulgir é fogo, revolver é o movimento, tá? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então, depois que o homem peca, o homem foi o quê? Expulso do jardim. E o único acesso era por aquela entrada. Porque só há um caminho para a árvore. Porque aqui fala que só havia um acesso. Está me entendendo?
Senão ele poderia colocar nos acessos. E aqui fala, deixa bem claro, colocou os querubins ao oriente do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Não são os caminhos. Está me entendendo? Presta atenção então. Mas que essa palavra entre na sua mente e corre para o seu coração. Não fica na mente analisando, por favor. Que nós não estamos aqui para dar estudo bíblico e passar conhecimento para os irmãos. Isso aqui é o encargo dessa semana. Então, irmãos, o homem foi expulso. Em que capítulo que o homem foi expulso? 3. Para você entender, o original, como foi escrito, não era Bíblia desse jeito aqui, ó. Certo? Não era Bíblia. Não tinha capítulos e não tinha versículos. Certo? O original era escrito em pergaminho. Não tinha capítulo e não tinha versículo. Era escrito por inteiro. Era uma sequência. Entendeu? Foram colocados capítulos e versículos para ajudar a nossa busca. Porque senão como que faria para você, eu falar para você, agora vamos lá para Gênesis. Gênesis o quê? Ah, lá no lugar que fala aquela palavra, até você achar e eu achar, já passou a reunião. Então os capítulos e os versículos é para ajudar a nossa procura, mas no original não tem capítulo e versículo. Mas olhando de acordo com o capítulo e versículo, foi expulso o homem em que capítulo? Que o homem pecou? 3. E o caminho foi fechado em que capítulo? Capítulo 3. Volta no capítulo 2. Depois que o Deus cria o homem, aí alguns perguntam, irmão, Deus sabia que o homem iria pecar? Com certeza, sem sombra de dúvida e sem nenhum questionamento, porque Deus ele é onisciente. O que é onisciente? O que tudo sabe, conhece. Deus sabia como iria pecar? Sabia. Irmãos, olha como que Deus é. Toca no amor de Deus. Antes de o homem sequer olhar para a árvore do conhecimento, Deus já lançou o rio. O rio foi lançado primeiro do que o homem. Olha o capítulo 2. Irmãos, esse rio é maravilhoso. O versículo 10, irmãos, presta atenção. O versículo 10 fala, presta atenção aqui. E saía quantos rios? Um. Presta atenção, saía um rio. Então, é somente um rio. Há somente um caminho. Há somente uma verdade, há somente a vida. Há somente uma salvação em uma só pessoa. Então saía um rio do Éden para regar o jardim. Esse rio era o rio da vida. Porque ele regava o jardim. O jardim era mantido, a manutenção do jardim, embora Adão iria lavrar, iria ali cuidar, iria ali cuidar, guardar, o rio era encarregado por levar o fluxo da vida para o jardim, porque a árvore era para o homem, o rio original era para o jardim, para regar o jardim, porque o homem poderia ir à árvore, aqui não fala para o homem ir ao rio, certo? Porque até aquele momento o homem ainda tinha acesso à árvore. Aí Deus fala o seguinte, saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali, presta atenção, e dali onde? Do limite do Éden. É um rio saindo do Éden. Quando chega na entrada, vou para você entender, aonde Deus fechou a entrada para o homem, ele se divide. Quando isso aconteceu, o homem ainda estava bem em paz no jardim. Deus estava pré-anunciando a salvação para ir buscar o homem no lugar onde ele nem ainda estava. Irmãos, toca nisso. O rio da vida já tinha sido lançado por Deus
para ir a lugares onde ainda não existia a civilização humana. Porque quando o homem pecasse e para lá se dispersasse, o rio já estava lá. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Esse rio capacitava o homem ainda, a não andar de acordo com o pecado. Sabia disso não? Eu me perguntava o seguinte, quando Caim peca, abra comigo Gênesis 4, Gênesis 4, versículo 2. Gênesis 4, eu me perguntava, mas se Deus fechou acesso para o homem, para a árvore do jardim, a árvore da vida que estava no meio do jardim, e o homem foi expulso, o casal, e lá fora eles tiveram filhos, que foi primeiro Abel e Caim, aqui fala, né? Como então que Deus apareceu para o homem lá fora, instruindo Caim a ter cuidado com o pecado? Versículo 2 de Gênesis 4 fala, depois deu à luz. Não, versículo 1, para você entender melhor. Coabitou o homem com Eva, o homem já estava fora do jardim, fora dos limites do jardim, do Éden. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Mas espera aí, Deus está trancado lá no jardim? Como é que Ele está me auxiliando aqui fora? Versículo 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor e de Abel e de sua oferta. Já entendemos esse princípio. Primeiro o Senhor recebe a pessoa, para depois receber a oferta. Se o Senhor não agradar da pessoa, de maneira nenhuma Ele agrada da oferta. Mas se o Senhor se agradar da pessoa, Ele vai se agradar da oferta. Muito obrigado, irmão. Então, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Presta atenção aqui, irou-se. O que levou Caim a ter essa ira? A velha natureza, o velho homem, certo? O velho homem já estava no pé de Caim, já estava mesclado com Caim. Irou-se, mas a ira em si não é um pecado. A consequência da ira de Caim foi a morte de Abel, certo? A consequência da ira foi a morte, aí sim. Mas quando Deus aparece, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, irmãos, eu não entendi isso aqui. Quando ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que é jaz à porta? É deitado. Jaz é deitado, é repouso. Não é isso? Quando você vê em lápides de túmulos, você vê muito isso. Aqui jaz fulano, repousa, né? Deitado, repousando. Então Deus está falando, Caim, o pecado está deitado na sua porta, meu querido. Quando você sair de manhã, você vai tropeçar nele e ele já está no seu pé. Aí eu não entendi, irmãos, porque o homem foi expulso. Vaninha, e a fonte da vida que iria suprir o homem estava lá dentro. O homem não tinha acesso. Então como que o homem iria lutar contra o pecado? Porque aqui Deus fala, jaz à porta, o seu desejo será contra ti. O desejo do pecado será contra Caim. Mas a ti cumpre dominá-lo. Agora me fala um homem que domina sem Deus, um pecado sem Deus.
Irmãos, a resposta está aqui. Quando o casal sai, provavelmente eles foram habitar as margens daquele rio. E aquele rio, se o homem caísse em si e mergulhasse naquele rio, embora não seja a árvore da vida que está lá no jardim, mas o rio saía da fonte. O rio saía da fonte, estava fechada, o acesso está fechado, mas sai algo de lá. Então, era Deus falando para Caim: Caim, como que você vai lutar contra esse pecado? Mergulha no rio, Caim. Que o rio já lancei para fora do jardim. Você está me entendendo agora, irmãos? Porque o rio antes de você existir, Caim, antes de você nascer, eu já havia ordenado para que o rio saísse para aqui. Porque eu sabia que você estaria aqui hoje e que você precisaria do rio. Mergulhe no rio, Caim. É isso o segredo, irmãos. O segredo está aí, irmãos. O rio estava ali. Aí o que Caim fez? Versículo 8: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E Caim não mergulhou no rio. Caim não tocou no rio. Caim não imergiu no rio. Por quê, irmãos? O rio estava ali. Porque saía para fora dos limites do Éden. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, se ele mergulhasse, irmãos, de uma certa forma, ele iria encontrar um direcionamento e uma força para não se submeter à força do pecado. Olha o amor de Deus. Antes do primeiro homicídio, Deus já estava passando como um rio para salvar o homem. Se Caim mergulha, Caim seria salvo, irmãos. Certo? Mas agora quem mergulhou foi salvo. Tinha mais pessoas que mergulhou. Olha o versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Continua lendo para mim. Viu? Tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Sete ficou no lugar de Abel. Sete ficou no lugar de Abel. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete, provavelmente, irmãos, Sete já mergulhava nesse rio. Porque Sete, a linhagem daqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, vieram de Sete, não de Caim. A linhagem de Caim era a linhagem de Nimrod. Você está entendendo? Era a linhagem de Nimrod, não, perdão. Ali veio o pecado, veio Noé, beleza. De Nimrod é de Cã, filho de Noé. Perdão pelo erro. Mas, irmãos, da linhagem de Caim não veio nada bom. Mas da linhagem de Sete, que substituiu Abel, começou aqueles que invocaram o nome do Senhor. Então você me pergunta, onde que está na Bíblia esse negócio que vocês ficam, ó Senhor Jesus? Gênesis capítulo 1, versículo 26. 4, estou lá em 1, Gênesis 1. Gênesis capítulo 4, versículo 26. De onde esse negócio que vocês ficam, ó Senhor Jesus? Gênesis 4, 26. Irmão, por que Sete? Aí ele fala: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. O que significa Enos? Fraco, frágil e imortal. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmão, tanto Sete como Enos mergulhavam no rio, Sueli. E eles mergulhavam e invocavam. Você está vendo a panorâmica agora de Gênesis? Vendo a questão desse rio. Irmãos, esse rio
é o amor de Deus sendo mostrado, é o evangelho da graça já sendo anunciado lá em Gênesis capítulo 2. O homem ainda nem havia pecado, Deus já providenciou a salvação para esse homem. Oh, Senhor Jesus. Agora, irmãos, tem algo interessante. Volta para Gênesis 2. Eu preciso levar você a ver, a você compreender de uma forma, no espírito, de que você é um canal, você é um rio desse aqui, também. Esse rio, quando ele se divide, lembra que é um rio, não é isso que lemos? Saía um rio do Éden. Depois nós vamos para João capítulo 7. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, rios de água. Água viva. De onde é essa água viva? Desse rio aqui. Era um rio, uma água. Certo? Mas esse rio chegou aqui, o que acontece? E saía, versículo Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, do limite do jardim, aí Deus falou, opa, agora eu preciso providenciar uma salvação ampla, porque tem uma turma desse lado, tem uma turma nessa direção, tem uma turma nessa direção, eu preciso alcançar essa turma. Repartindo-se em 4 braços. Se você olhar os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, abrange todo o globo. Hemisfério norte, hemisfério norte, hemisfério sul, leste, oeste, norte e sul. Certo? 4 braços. Então, irmãos, para onde houvesse homem, o rio ia. Para onde houvesse, irmãos, pecador, o rio ia. Mas o rio não ia, o rio já estava. Porque quando o homem chegou, o rio já estava. Certo? Quando o homem já chegou como um pecador naquele lugar, Emília, o rio já estava ali. Irmãos, o que é isso? Isso é o amor de Deus como doador. Aí vendo leia comigo o versículo 11. Até aí. O fluir do rio, esse rio aqui, que é o primeiro, que se chama Pison, ele é o fluir normal, ele é o fluir do desfrute. Ele é o fluir que produz materiais para edificação, que é o ouro. Se você vê no Antigo Testamento, quando Deus anuncia para Moisés a planta do tabernáculo, e como ele queria que o tabernáculo fosse preparado, todos os utensílios teriam que ser revestidos de ouro. O ouro representa o que neles? A natureza de Deus. E esse ouro, Bia, ele serve para quê? Para edificação. Então o rio Pison rodeia a terra de Havilá onde há ouro. Então esse rio ele busca material para edificação. O que a palavra profética tem falado? Qual que é a nossa função hoje? Ir para a rua, orar pelas pessoas, pregar o evangelho e buscar material para edificação. Você quando sai para pregar o evangelho, e você ora por alguém, e aquela pessoa aceita um cuidado, aceita ter uma comunhão, e você convida essa pessoa, vem, você foi o rio Pison, que buscou material para edificação. Certo, irmãos? O rio Pison, ele serve para preparar o material para edificação. Então, esse fluir desses rios, ele tem 2 aspectos. Primeiro, ele representa o fluir do Espírito. Primeiro aspecto é o fluir do Espírito como a graça salvadora de Deus em Cristo. Certo?
Esse rio flui como a graça para salvar o homem, esses rios. É o primeiro aspecto, é o fluir do Espírito. Mas o segundo aspecto, que também é algo maravilhoso, representa os filhos de Deus. Então, se por um lado esses rios representam o fluir do Espírito para alcançar as pessoas, por outro lado representa cada um de nós como um braço desse rio para alcançar as pessoas. Isso não é maravilhoso? Eu não sei se você, irmão, está tocando no sentimento, que maravilha é isso. Senhor Jesus, eu estava elaborando essa mensagem, eu estava viajando lá no Éden. Eu gosto de viajar na palavra, eu gosto. Eu ganho mais, eu não sei te explicar, eu não sei. Eu ganho mais, eu absorvo mais. Entendeu, irmãos? Mas tem o segundo rio, o segundo braço, não é o segundo rio, é o segundo braço. Qual que é o segundo braço? Leia para mim, por favor. Eu preciso que você interaja comigo. Leia o próximo rio. O segundo rio chama-se Gion. É o que? Circunda. Circundar é circular, certo? Terra de Cuxi. Olha só. Que interessante. Terra de Cuxi. Cuxi, quem que foi Cuxi? Filho de Cã. Cã foi filho de quem? Ou Cão, dependendo da sua tradução, fala Cão, viu? Cã foi filho de quem? Noé. E cadê Noé aqui? Cadê Cuxi aqui? O rio já estava antes. Irmãos, o rio já estava passando pela terra antes do homem estar ali, antes do homem vir, antes do homem aparecer ali como um pecador. Então, essa terra aqui fala. Leia comigo de novo o segundo rio aqui. Terra de Cuxi, geograficamente é o norte da África. Ou, mais específico, o Egito. Presta atenção, o Egito. O que o Egito era naquela época? Lembra quando veio a fome em toda a terra? O que o Egito era? O celeiro. O Egito era a terra das facilidades. O Egito era a terra do conforto. O Egito era a terra do sustento. Então, irmãos, mas mesmo assim, vamos traduzir, vamos falar só do sustento. O que o sustento faz com o homem? Não o sustento, mas a busca pelo sustento. Escraviza. Então o rio aqui, que é o rio, é o Gion, ele vai para buscar aqueles que estão na escravidão do trabalho, na escravidão da subsistência humana, daquele camarada que dia e noite, ele só trabalha. E aquilo, eu conversei com uma pessoa, não vou citar o nome, eu conversando com uma pessoa, essa pessoa me citou outra pessoa, que por acaso é irmão dela. Ela falou assim, rapaz, eu tenho tanta pena do meu irmão. É rico. Tem dinheiro. Está comprando mundos Mas meu irmão é um escravo do trabalho. Ele não vive. Ele é um escravo. O sustento escraviza o homem. A busca pelo sustento. Quer ver uma coisa? O que tinha no Egito? Facilidade, não é isso? Conforto. Deus tira o povo do Egito. Certo? Liberta o povo do Egito. Faz milagres. Faz o povo passar pelo Mar Vermelho. Atravessa o povo naquela maior dificuldade. Chega um determinado momento, o que o povo fala? Que saudade. Que saudade do Egito.
O Egito é muito fácil. O Egito nós comíamos ali aquelas carnes de panela, as cebolas, os alhos, os pepinos. Que saudade! Mas o que o povo era no Egito, Níris? Escravo. Está vendo o que o sustento faz? Ele escraviza sem o cara saber que ele é um escravo. Essa é a busca pelo sustento, irmãos, a subsistência humana. Porque quando uma pessoa ela se torna um escravo do trabalho, ela se põe como aquele que é o único supridor de si mesmo. Se eu não trabalhar, meu querido, eu não tenho. Esquecendo que o que fala, agora eu acho que é Salmos, né? Que inútil é levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Enquanto os seus amados, ele os dá enquanto dormem, irmãos. Agora você tem que parar de trabalhar e falar, agora eu vou dormir, que Deus falou que vai me dar. Nós não estamos falando, precisa ter visão espiritual, irmãos. Aqui é palavra espiritual. Mas nós estamos falando o seguinte, aquelas pessoas que estão prisioneiras, elas são escravas da busca pela subsistência, pelo sustento humano. Aí o rio Gion faz o quê, Bia? O Gion vai lá. O Gion vai lá e leva a salvação. Olha, Gera, que maravilha. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Esse rio, ele precisa atuar no nosso meio. Porque tem ainda alguns salvos aí que estão ainda na terra de Cuxi. Estão ainda na terra do Egito. E alguns que já foram salvos. Irmãos, mas o rio Gion é maravilhoso, ele vai lá e busca. Então, você pode ser esse braço daquele que vai buscar aqueles que estão aprisionados no Egito, na terra do sustento. Você sabe o que Faraó fazia tipificando Satanás? O povo falou com Moisés e Arão falou com o povo, falou com o Faraó assim, Faraó, deixa o povo sair, que Deus quer que eles saiam. Faraó, não, beleza, eu deixo. Mas não vai longe, não. Fica aí. Isso está em Êxodo. Não vai longe, não. Oferece a oferta ali por ali mesmo, nos limites do Egito. Não passa a divisa, não. Fica por ali. Por quê? Por ali eu tenho acesso a você. Você está lá oferecendo a sua oferta, mas a hora que eu te quero, eu vou te busco de volta. Eu te trago. Eu te prendo. Eu te escravizo. Eu te torno um escravo da busca pela subsistência humana. Eu te torno um escravo do trabalho. Você vai trabalhar de madrugada a madrugada. Você não vai ter vida. Enquanto isso, seus filhos crescem. Sua família cresce. As coisas passam. As reuniões passam. As comunhões passam. Os GFCMs passam. As reuniões de oração passam. As reuniões ministeriais passam. As reuniões do Partido Pão passam. E você está aqui comigo. Isso aí. As conferências passam. O encontro com os irmãos depois da reunião ministerial para comer uma pizza passa. Não fica aí trabalhando, você precisa mesmo disso aí. Irmãos, essa é a escravidão do Egito. Essa é a escravidão de Faraó, tipificando hoje Satanás. Não troque o que é primazia na sua vida, irmãos, por busca por subsistência humana. Você morre, o trabalho fica. Você morre, amanhã tem outro no seu lugar. Morre hoje para você ver se amanhã não tem outro na sua vaga. Morre hoje para você ver se amanhã não tem nenhum fazendo o que você faz, e até melhor, e vai ser mais valorizado. Irmãos, então, por favor, não é que agora vamos deixar de fazer, não, repito, não é isso, irmãos, mas com visão. Sabendo que esse rio Gion já nos alcançou, e agora ele precisa alcançar também as pessoas. Certo? Entendeu o rio Gion? Tudo isso eu estou falando para você entender o rio da vida, irmãos. Qual que é o terceiro rio? Lê para mim, interaja comigo, por favor. Até aí. O terceiro rio é o Tigre. Aí o Pison foi para um lado. O Gion foi para o outro. O Pison falou, vou buscar os materiais que está aqui.
o Pison, o Gion, eu já vou resgatar aqueles que estão na escravidão da subsistência, do conforto, do trabalho. Aí o Tigre falou para agora, a minha missão é mais séria. Eu vou, aqui fala, né? O que corre pelo oriente da Síria, ou seja, eu vou para a terra de pecado. A Síria é o que, irmãos? Capital de Nínive. Quem conhece o livro de Jonas? Você sabe o que é Nínive? Era a cidade mais pecaminosa da época. E Deus falou com Jonas, Jonas, vai e prega. Como que Jonas correu de Nínive? Você notou? Nem Jonas queria, irmãos. O profeta. Deus direciona Jonas para Nínive e Jonas falou, o que eu vou ali? É ruim. Eu vou dar um jeito de sair fora do encargo. Saia fora do encargo para você ver, sai. Quando Deus te comissionar para ser um rio, irmãos, um braço desse rio, não tenta sair fora igual Jonas. Todos conhecem, até as crianças conhecem. Miguel, se eu perguntar a história de Jonas, ele conta. Irmãos, o que aconteceu com Jonas? Tentou fugir do encargo. Deus falou, não, Jonas, você é um rio que vai alcançar a Síria, Nínive. O que Jonas fez? Tentou fugir, irmãos. E aí sabemos da história. Aí Jonas chega em Nínive. E o homem, baixinho, eu estou aplicando, profetinha. E chega em Nínive e prega arrependimento de pecado. Irmãos, e a Bíblia fala que desde o rei até os animais, todos se arrependeram. Todos se arrependeram. Depois leia a história de Jonas, é pequenininho o livro. Todos se arrependeram em cinza e pano de saco, irmãos. Então, esse rio Tigre, e tem um detalhe desse rio Tigre, a água dele é forte, é veloz. Essa água é uma água potente, uma água forte, sabe? É uma água que chega e derruba, porque o pecado tem que ser assim, você não pode passar a mão na cabeça do pecado, não. Dorme, passa a mão na cabeça do pecado. Não, é um pecadinho e não tem problema, não tem... Irmãos, o pecado tem que ser tratado como o rio, o braço do rio Tigre, é água impetuosa, é água forte, é água poderosa, água torrente, água que chega, irmãos, e faz o trabalho mesmo. Resgata o homem no mundo do pecado. Aí tem que ser um rio Tigre. Não vai como o rio Gion, não. Não vai como o Pison, não, que não vai funcionar. Então, irmãos, presta atenção comigo o que é o amor de Deus. Deus preparou características, Deus preparou, irmãos, meios para que cada um seja salvo na situação em que ele está, meu irmão. Então, a salvação para todos. O que a pessoa é? É isso, tem um rio para ela. O que ela é? É isso, não, também tem um rio para ela. Ah, não, mas desse aqui não tem rio, não. Tem um rio para ela. Irmãos, tem rio para todos. E a água desse Tigre é uma água forte, uma água poderosa, é uma água que chega e derruba. É um rio forte. Sabe aquele rio, quando chegou em você, te repreendeu pelo seu pecado? Não passou a falar, peraí, tadinho. Não, é rio Tigre. Irmãos, então nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos tratar o pecado como amigo, como companheiro. Nós precisamos, irmãos, tratar o pecado dessa maneira, com águas torrentes, águas fortes, águas potentes, porque é assim que tem que ser tratado, para que haja aquela lavagem, irmãos, aquele purificar. Sabe aquele purificar? Sabe que a rua está suja ali, está aquela lama, aí dá uma chuvinha, dá um sereno, continua a rua a mesma coisa, de lama. Agora dá uma chuva igual caiu agora, você vai ver, ela passa o que, João? Lavando. Esse é o rio Tigre, ele lava. Ele nos purifica de todo o pecado. E você é um braço desse rio, João. Tetê, Aline, Adilene, Vanusa, Geira, todos nós somos um braço desse rio. Entendeu, o rio Tigre? Tudo isso sai de um só rio. Não é que são rios, é braço que sai de um. Agora qual que é o quarto? Aí já é mais delicado. Esse aqui já é mais delicado. Leia o quarto rio, por favor. E o quarto
E o quarto é o Eufrates. O rio Eufrates, ele cortava pelos lados da Babilônia. Ele já seguia para o lado da Babilônia. O que a Babilônia representa? Terra de ídolos, idolatria e outros deuses. Então o rio, esse último rio que é o rio Eufrates, ele vai buscar o homem no mundo da religião, no mundo da idolatria. Mas diferente do Tigre, Vaninha, o Eufrates é manso. Viu, Vaninha? Não seja um rio Tigre numa terra de Babilônia. Não é ferro e fogo, meu irmão. O rio Tigre, ele é sereno, ele é manso, ele é amoroso. O rio Tigre, ele flui. Tigre não, é tanto o rio, né? O Eufrates, ele é manso. Ele é águas tranquilas, ele é calmo. Então, irmãos, não vai resgatar pessoas na terra da Babilônia sendo ferro e fogo, não, irmãos. Não funciona, com o Senhor não funciona desse jeito. Em terra de Babilônia, irmãos, o rio para lá é o rio Eufrates. Agora você está entendendo a maneira como que você tem que ser, né? O rio Eufrates, ele alcança, ele é manso, ele é sereno. Está na terra da religião, da idolatria, dos deuses, tá? Mas vai manso. Leva as águas. Seja amoroso. Certo? Não julgue, não condene. Não crucifique a pessoa. Porque ela não tem a visão que você tem. Não seja ferro e fogo, que com Deus não funciona assim. Deus está à porta e bate, o Senhor está à porta e bate. Então, irmãos, o rio Eufrates é esse manso que alcança as regiões da Babilônia. Certo? Então, irmãos, ali, o que é Babilônia? Todos conhecem, irmãos, Nimrod, a Torre de Babel. A troca do homem com os ídolos. Eu te adoro e você me dá algo em troca. É isso, irmãos, terra de Babilônia. Então, ou seja, para a terra de Babilônia tem que ser o Eufrates. Então não seja um rio Tigre em terra de Babilônia, mas não seja também um Gion em terra de assírios, que vai dar ruim, como diz o pessoal aí, né? Não vai dar certo não. Então, irmãos, ore para o Senhor. Senhor, eu estou indo para essa direção, eu não sei qual que é o ambiente aqui, mas me conduza, me faça um braço desses aí para alcançar os que estão precisando ali. Certo, irmãos? Ora ao Senhor, me faça um braço. Me faça um braço desse rio para alcançar as pessoas que estão ali. Me ensina qual braço eu tenho que ser. Porque muitas vezes pessoas não são ganhas porque você substitui. Aí na sua mente humana você fala, a pessoa precisa disso. Ela precisa ver que o lugar que ela está não é certo. Então eu já vou chegar lá, eu vou cortar a rente. Não funciona. Aí arrumou inimizade, parede de separação cresceu. Agora você está sabendo disso. E é tudo dentro do encargo dessa semana. Eu não saí da segunda-feira, para você ter uma ideia. Eu não saí da segunda-feira. Eu não sei se eu vou conseguir completar a terça e a quarta, e a quinta que Tatá assume a sexta, sábado e domingo. Senhor Jesus, esse é só a segunda-feira. Qual que é o título da segunda-feira? Fala aqui, ó. O rio da água da vida. O que nós estamos vendo até agora é sobre a segunda-feira do alimento diário. Que tal? Então, irmãos, presta atenção numa coisa comigo aqui, Vaninha. Que interessante, Vaninha. Vaninha, eu sei que Vaninha tem cargo. E Vaninha tem visão. E Vaninha gosta de ter essas comunhões para a gente imergir na palavra. Antes do homem pecar, presta atenção, antes do homem pecar, a árvore estava no meio do jardim. A árvore andava? A árvore da vida andava? Claro que não. A árvore estava no... E o que Deus disse para o homem? Coma. Então, para o homem comer da árvore, ele tinha que ir. Olha que interessante. Ele tinha que ir antes do pecado. Mas depois do pecado, inverteu.
Aí o rio que teve que ir ao homem. Não, você não está acreditando em mim, não? Mas aonde que está isso? Abra comigo João capítulo 4, que eu vou te mostrar onde está isso. Vou te mostrar aqui agora. Para você ganhar mais encargo ainda e pregar o evangelho. João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 5, João 4, 5. Presta atenção, irmãos, presta bem atenção nisso aqui. João 4, 5 fala: chegou, pois, a uma cidade, quem chegou? Jesus, tá? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Estava ali junto. Quem que estava? Jesus. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta para os judeus é meio-dia. O judeu começa a contar o dia pelas 6 horas da manhã. Para ele a hora primeira é 6, hora segunda 7, hora terceira 8, é isso? Não, perdão, eu estou confundindo. 7 primeira, 8 segunda, 9 terceira, 10 quarta, 11 quinta, meio-dia sexta. Por isso que fala que Jesus foi crucificado da hora terceira à hora nona, de 9 horas da manhã a 3 da tarde. Certo? Agora me fala uma coisa aqui, Vaninha. Você acha que Jesus, por um acaso, Jesus estava ali passando? Eu estou cansado, eu preciso descansar um pouco. Tem uma fonte ali, que porventura é a fonte de Jacó. Deixa eu ir ali sentar um pouquinho e descansar um pouco. Você acha que Jesus fez isso por acaso? Presta atenção. Qual que era a finalidade de Jesus ir ali? Porque tinha alguém para ser alcançado. Alguém iria ser alcançado naquela fonte. Por isso que ele correu para lá, o rio foi. Agora entenda isso aqui. Nisto veio uma mulher, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Quem que veio? Veio aonde? Era um lugar, irmãos, ela não mudou a rotina. Aí você vai falar, mas ela foi à fonte. Ela foi numa rotina diária. Ela não mudou a rotina dela. A rotina dela era ir à fonte. Ela não foi para a sinagoga. Ela foi para a fonte. Era a rotina diária. Mas quem estava na fonte, quem chegou na fonte primeiro? O rio chegou primeiro. Você está entendendo o que falou em Gênesis? Antes do pecador chegar, o rio já estava. Aí chega a mulher, quem estava? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha, irmãos. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus, maravilhoso. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim? Que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Presta atenção, irmãos, presta atenção, irmãos, isso aqui, e eu lhe darei água viva. Não são águas, é água. Presta atenção aqui. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar. A mulher estava com os olhos terreno no que é terreno, os olhos físicos no que é terreno. Olhou para o poço, pensa comigo, Jesus no poço, e a mulher olhando o poço físico. Senhor, o Senhor vai me dar o que? Como que o Senhor vai tirar? O poço é fundo, o Senhor não tem nenhuma vasilha. Por isso, irmãos, que você tem que ter misericórdia daqueles que não conhecem o Senhor. Você que conhece, por favor, seja misericordioso. Porque as pessoas não têm essa visão. Qual que é a visão da mulher? O poço. Olha o poço aqui fundo, não é isso? Pois
E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aí ela tocou no ponto. Aí ela chegou onde Jesus queria. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aí Jesus aponta o dedo. Quem beber desta água, que você olhou para ela agora. Desta, vocês estão me entendendo, irmãos? Quem beber desta água tornará a ter sede. Aí agora o que fala aqui? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. Será nele uma fonte a jorrar. Será em quem? Nele. Naquele que beber da água, Bruna. Se você bebeu da água, você vai ser uma fonte. Vai jorrar de você água e essa água vai alcançar. Você está chegando, está me entendendo o meu sentimento nessa noite? Aí o que a mulher fez? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. O que a mulher fez? Ela creu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Essa mulher, irmãos, bebeu da água. Aí presta atenção, aí Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus não sabia da história dessa mulher? É claro que sabia. Aí ela queria ver, ele queria ver o sentimento dela. Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Ela estava em quê? Em pecado. Mas o rio Tigre alcançou ela. Aí, irmãos, o resumo aqui está no versículo 23, fala: mas vem a hora. Ela perguntou a respeito da adoração, né? Jesus responde: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela ainda não tinha visto. A visão ainda estava turva. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que deles não lhes resplandeça a luz, para que não vejam, não creiam e não sejam por mim curados. Ainda estava cega, estava turva, né? Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus na frente dela. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Irmãos, eu sou o que falo contigo. Nesse momento chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: quer perguntas? Ou porque falas com ela? Admiraram, porque ela era samaritana. Jesus agora conversando com o samaritano? Mas eu não vou falar nada, né? Aí eu falar, talvez Pedro não estava na turma, que se ele tivesse, tinha soltado alguma coisa aqui. Ou talvez ele estava atrás, ele estava chegando, não sei, porque Pedro é o que se expõe, né? Irmãos, agora veja o versículo 20. Presta atenção numa coisa, presta atenção. A salvação judicial, falou difícil, né, irmão? Salvação judicial. O que é a salvação judicial? A salvação do Espírito. A salvação pela fé. O que Efésios fala é a salvação pela graça mediante a fé. É a salvação por crer em Jesus. É a salvação em que eu não preciso fazer nada. Eu somente criei. Essa salvação judicial, salvação do Espírito. Tem a salvação orgânica, Pedro. É a salvação da alma.
Isso é para um estudo bíblico depois. Mas a salvação, irmãos, presta atenção. Essa salvação judicial, que é a salvação do Espírito, é a salvação que tira a pessoa do lago de fogo. Esta salvação, ela é efetuada quando Cristo vai à pessoa. Essa mulher foi salva de que maneira, Bia? Cristo foi nela. Aí depois que ela foi salva, Sueli, olha o resultado. O que eu e você, qual que é a nossa atitude após sermos salvos? Olha o versículo 28. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse, ou seja, foi à cidade e pregou o evangelho. Foi à cidade e orou pelas pessoas. Irmãos, essa mulher, ela tinha tanta vergonha da situação em que ela se encontrava, de adultério, que ela ia ao poço, não de manhãzinha, que o sol estava mais ameno, não à tarde, ela ia meio-dia, o sol no meio do céu, rachando. Para quê? Para eu não correr o risco de chegar no poço e encontrar com alguém. Grande é a minha vergonha, devido grande é a minha vergonha pela a minha situação. Aí você está lá, aí Cristo aparece para essa mulher, Bia. Salvação. Essa mulher bebe da água. E na hora que essa mulher bebeu, ela esqueceu de tudo isso que ela viveu. Aí ela correu, ela foi para onde? Para o centro da cidade. Uma mulher que estava correndo de encontrar alguém no poço, estava no centro da cidade orando pelas pessoas. Posso orar por você? Ah não, aqui em Carlos Chagas, eu já vi alguns irmãos falando isso. Aqui é difícil orar, irmão. Porque tem muito conhecido. Chega na sua casa depois, você que tem sentimento, e imerge nesses versículos aqui. Se o Senhor não te envergonhar, e você se arrepender em pano de saco, você se arrepender em cinza, você não teve a visão dessa palavra de hoje. Qual que é a sua vergonha? Qual que é a sua... O que te impede? Irmãos, a mulher foi para o centro da cidade. O que moveu essa mulher? O rio. Esse rio estava tão forte dentro dela que explodiu, irmão. A barragem, nada segura. Como é que é lá? Ninguém segura a água. Ninguém segura a água. Irmão, ninguém segura a água. Aí essa mulher foi para o centro da cidade e disse àqueles homens, poder e autoridade do alto, Vaninha. Vinde comigo. Presta atenção. Vinde comigo. E vede o homem que me dissesse tudo quanto tenho feito. Serás porventura o Cristo? Olha. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa mulher se tornou o quê? Um canal. Uma dispensadora da graça. Isso é ser um dispensador da graça. Aí versículo 39, você está achando que acabou? Versículo 39 fala, e o meu tempo já acabou. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Presta atenção, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ela foi um rio que levou salvação lá para aqueles homens. E eles creram, e por meio dela, pelo testemunho dela, aqui fala, em virtude do testemunho da mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram. Irmãos, talvez tenha uma pessoa que só está esperando você chegar nela para ela crer em Cristo. Porque primeiramente, irmãos, o rio tem que ir. Quando um pecador crê, quando um pecador ainda não foi salvo, o rio que vai nele. Agora, quando se converte, aí, ou seja, você vai a Cristo e você vai às pessoas. É o encargo que o Senhor tem falado hoje por meio da palavra profética, ir às ruas. É o que as irmãs, é o serviço de jovens
promoveram hoje. Isso foi de Deus, irmãos. Isso foi de Deus. Cadê os irmãos que estão no grupo do serviço de jovens? Sueli, Cláudia, tem mais alguém no grupo do serviço de jovens aqui? Vanusa, eu lendo aquela live de quinta-feira, a última parte foi o que o irmão falou. O meu tempo já estourou, irmãos, mas me permita, tenha misericórdia, por favor, eu só vou ler para você aqui. Aí surgiu no grupo, acho que Bruna teve o sentimento de levar os jovens, os adolescentes para a rua, para orar para as pessoas, estar junto, cantar hino. Você está entendendo, irmãos? Aí o que aconteceu? De manhã eu li um pequeno trecho da palavra que foi falada quinta-feira agora, pelo Pedro. Aí tem um interlocutor, tem um irmão que transmite junto com ele. Aí esse interlocutor falou: no último final de semana tivemos conferência regional, região 1, Brasília. No sábado tivemos Avança Jovem, em São Sebastião. Igreja com poucos irmãos. Recentemente enviamos para lá um comportor jovem, recém-casado, e a primeira coisa que ele começou a fazer lá foi buscar os adolescentes. Até então tinha 3 adolescentes, mas nesse Avança Jovem tiveram 15. Ele foi na casa de cada um desses adolescentes, eles foram para o local, fizeram imersão, foram para as ruas, pregaram o evangelho. Hoje eles já são 15 adolescentes. Fizeram uma página no Instagram e a mãe de um jovem descobriu que tinha igreja na localidade. Aí o Pedro falou: fica a dica para os irmãos que não sabem o que fazer para renovar a igreja. Para ter essas experiências, faz como esse jovem. Comece a trabalhar com os adolescentes. Isso vai renovar a igreja. As reuniões se tornarão uma festa. E por meio da obediência, o Senhor vai conseguir o resultado final que Ele tanto quer. Então foi de Deus isso. Foi de Deus, irmãos. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Então, irmãos, Deus, Ele quer que sejamos um canal. E para terminar, João 7. Só para fechar o pacote. João 7, 37. João 7, 37 e 38. João capítulo 7, versículo 37 e versículo 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim. É o primeiro passo, irmãos. Nós precisamos beber dessa água. Se você não bebe, você não vai ter água. Precisa beber. Bebeu? Bebeu da água? Bebeu da água? Quem que bebeu da água? Você está bebendo água, Miguel? Você está mergulhando no rio? Você está emergindo no rio da vida, da graça? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Rios, que são os braços, os 4 braços. Mas os 4 braços eram uma água apenas, irmão. Era uma água apenas. Era uma água, mas se dividia em 4 braços. Você está entendendo agora aqui? Do seu interior, fluiu. O que fluiu daquela mulher samaritana? Rios de água viva. E ela foi, e a cidade foi salva. Então, irmãos, quando eu e você nos posicionamos, do nosso interior flui. Mas do nosso interior flui de que maneira? Você vai como um canal, como um instrumento, como um servo, como um dispensador e leva essa salvação para as pessoas. Então você é um braço desse rio. Fala com o irmão que está do seu lado, você é um braço desse rio. Você é um braço desse rio. Rios. Somos muitos membros. Mas há só um Espírito, só uma fé, só um batismo. Irmãos, é de água. Não são águas. É água viva. Fica de pé, por favor. Amém? Eu vou ler só um versículo com você, Apocalipse. Para onde que esse rio vai? Aonde que esse rio chega? Apocalipse 20. Apocalipse 20 e 21. 21 fala: as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, ouro, aí
qual que é o primeiro rio? O rio, o Pison foi lá e buscou o ouro aqui, Vaninha. Aqui, tá aqui, ó. O material de edificação, ouro puro como vidro transparente, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha, irmãos, e essa cidade santa, Nova Jerusalém, ó, a cidade não precisa nem de sol. Você está achando que na Nova Jerusalém precisa desse sol quente aqui? Isso aqui, Pedro fala que os elementos serão abrasados e derreterão. Precisa de sol na Nova Jerusalém? Não, porque ele será o sol, ele será o esplendor. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória vai iluminar, não precisa de sol nem lua. A glória, irmãos, vai estar cheia da glória. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Mas para as nações andar, Mateus 28 precisa ser cumprido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí aqui a nação, as suas portas nunca mais se fecharão. Vai fechar só para as virgens nécias. Mas lá não vai ter mais porta fechada, que não vai haver ladrão, não vai haver mais nada disso. De dia, porque nela não haverá noite. Olha, não vai haver nem dia nem noite, passou tudo. E lhe darão a glória e a honra das nações, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você, Renilda, você quando ora por uma pessoa, e essa pessoa crê, o nome dela é escrito no livro da vida. Irmãos, você está achando, irmãos, quando nós saímos para orar, nós vamos com medo, né? E damos pouco peso isso, irmãos, nesse momento, quando uma pessoa crê, irmãos, o nome é escrito. Isso é pouca coisa? É uma pessoa que é liberta e é livre do lago de fogo. Oh, Senhor Jesus, então me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida. Aí, os braços se juntaram de novo. Em Apocalipse, os braços vão se juntar tudo, porque não vai precisar mais buscar ninguém. Juntou em um único rio, Cláudio. Está entendendo, Cláudio, a mensagem? Mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio. Olha, o rio vai estar cortando lá ainda, irmãos. Esta árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Jesus é o Senhor. De pé, só vira para trás ou para o lado e vamos ainda ruminar um pouquinho de tempo essa mensagem. Perdão pelo tempo, irmãos, mas eu tinha que terminar segunda-feira, amém?